Olá, olá, minhas lindas, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um conteúdo, uma pausa terapêutica, para que nós juntas, analise a questão sobre a sujeira emocional. Como que nós vamos acumulando sujeira emocional ao longo da vida? O que é para você uma sujeira emocional? Como que é o teu entendimento sobre isso? Você já se perguntou? Então, o que é uma sujeira emocional? É aquilo que acumulamos internamente, né? Ao longo da nossa vida. Aquilo que nós não conseguimos processar ao longo da nossa vida. E exemplos de sujeiras emocionais, o que que pode ser? Mágoas não resolvidas, ressentimentos guardados, palavras não ditas, medo, né? Que nós não conseguimos nos expressar, feridas da infância, frustrações, né? Cobrança excessiva, culpa, né? De algo, todo aquele silêncio diante de um conflito que você engoliu ao longo da tua vida. Então, tudo o que não conseguimos processar diante de uma experiência acaba virando um conflito dentro de nós. E esse conflito é como se fosse uma água que ela para ali e que ela fica acumulada. Por quê? Vamos dar um exemplo básico para vocês. Quando você tem um lixinho ali na tua casa, eu tenho um lixinho na minha casa, e a gente vai jogando o lixinho, né? A gente vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando aquele lixinho. Uma hora nós temos que tirar aquele lixo dali, porque aquilo está transbordando. Então a sujeira emocional é aquilo que nós vamos jogando para dentro, né, com o passar do tempo, mas a gente não vai lá e não faz uma limpeza, ó, para aí. O que que eu estou guardando que não me pertence? O que que eu estou deixando acumular ao longo, né, do ano, né? Porque a gente acostuma, eu sempre digo assim, a gente acostuma lavar o nosso corpo, tomar banho, o nosso externo. Mas e a sujeira que está interna? Essa ela também precisa ser vista. Ela também precisa, a cada tempo, você ir lá e fazer uma limpeza em aquilo que te incomoda. E que cada pessoa, ela tem uma dificuldade, ela tem uma sujeira que ela tem mais facilidade em acumular, sabe? Em guardar. Dá um exemplo assim, ó. Sabe aquela pessoa que ela coleciona, vamos supor assim, latinha? Ela gosta de colecionar latinha, ela gosta de colecionar garrafinhas da Coca-Cola. Então ela vai acumulando, acumulando, acumulando. E quando ela vê, ela já tem uma estante cheia, ela vai ter que fazer a retirada de algumas delas. Fazer uma seleção, ver qual que ela fica e qual que ela tira. Assim é a sujeira emocional. Uma hora a gente tem que entrar dentro de nosso interno, de nossa mente, nosso cérebro e começar a pensar o que que eu estou acumulando dentro de mim que está me prejudicando. O que eu preciso fazer, né, para que eu venha melhorar sobre essa situação. E o que que acontece, meninas? Vocês têm que entender assim, ó. A sujeira emocional, ela também é assim, ó. Sabe aquela dorzinha? Que ela começou com uma dorzinha, ela se torna grande? Você sabe aquela dor de cabeça que ela, com o tempo, ela se tornou uma enxaqueca? Aquela tristeza que se tornou uma depressão? O que que acontece? A sujeira emocional, quando o baldinho tá tão cheio, quando você tá tão cheia de sujeira emocional, acaba explodindo. E para onde que vai? Para onde que explode? Pro teu corpo, pro meu corpo. Somatiza em formas de doença. E muitas vezes nós não estamos nem percebendo que a nossa mente ela tá tão cheia, nós deixamos tanta sujeira acumular mentalmente, que nós não fizemos uma limpeza interna, a qual somatizou para o nosso corpo.
E muitas vezes em várias formas, né? E a sujeira emocional, ela é exatamente como esse lixo, que tu vai jogando, vai acumulando até que um dia transborda, né? E o que que acontece? Muitas vezes ela vai pro nosso físico, em forma do quê? De gastrite, sinusite, né? Vai somatizando no nosso corpo, né? Com um nódulo, muitas vezes, né? Ela vai para nossa vesícula, para nosso sistema digestivo. Por exemplo, assim, ó, eu vou contar para vocês um caso bem básico, né? Que hoje eu posso dizer que me aconteceu isso, mas na época eu não tinha esse entendimento, o qual eu tô passando para vocês hoje. Exemplo assim, ó, quando, né, há mais ou menos há uns 5 anos atrás, quando eu tive uma depressão que começou numa tristeza por algo que eu não consegui superar e acabou indo para uma depressão. Foi tão forte o acúmulo da sujeira emocional que eu tive que acabou atacando na minha vesícula, né? A qual ela me incomodava muito e através de um exame eu descobri que eu ia precisar retirar a vesícula. Então foi tanta afronta, foi tanta injustiça, sentimento de raiva que eu passei internamente que atacou a minha vesícula. Muitas pessoas atacam o estômago, o sentimento, a emoção da raiva ataca no fígado. É uma das partes que a pessoa não superando a sujeira acaba atacando no físico. No meu caso, eu tive que retirar a vesícula, mas eu não tinha esse conhecimento que hoje eu estou passando para vocês. Hoje eu estou passando algo para vocês porque de fato eu vivi isso aí. E estudando e conhecendo como funciona a questão da sujeira emocional e como que ela explode, para que área que ela vai, então eu entendi que o que me aconteceu na época foi exatamente isso. Meninas, vamos dar um exemplo assim, ó. A pessoa que está com tanta sujeira emocional que ataca na questão do intestino dessa pessoa. Olha o que que acontece, ó. Quando nós comemos um alimento, o que que acontece? Os nutrientes daquele alimento ficam com nós, né? E o que não nos serve mais, o que que o organismo faz? Ele vai para o intestino e aonde é liberado. Você entende como é que acontece? É assim que acontece com o alimento que nós ingerimos. E o que que acontece? O nosso cérebro, ele também vai absorvendo, né? E o que vamos utilizar, ele fica, né? E aquilo que não foi utilizado, aquela emoção, aquele resíduo que você não utilizou, o que que acontece, meninas? Fica acumulando e aquilo vai potencializando, né, no nosso corpo. E o nosso corpo vai ter que liberar este resíduo. E às vezes o nosso corpo libera como em formas de comportamentos disfuncionais, né? Que pode ser com irritabilidade, pode ser com agressividade, né? Com palavras mal colocadas em um momento que a pessoa não estava bem. Quantas vezes, meninas, você já falou ou você já ouviu? Ignora o que ela falou, né? Ela não estava bem, né? Com certeza essa pessoa não estava bem, né? Muitas vezes nós olhamos para uma pessoa com um comportamento disfuncional e a gente diz assim, meu Deus do céu, essa pessoa ela explodiu por nada, mas não é o nada, sabe? O baldinho da mente dela foi acumulando, ela não foi fazendo uma limpeza, ela foi aceitando coisas que ela não gostaria de aceitar. E aquele baldinho ele transbordou e o que que aconteceu? Um dia essa pessoa explodiu. Então, quando você tem conhecimento, não é do nada que essa pessoa teve esse comportamento disfuncional. Porque você tem que entender, eu preciso entender, hoje eu entendo e quero que você entenda, que o que que acontece, meninas? Por isso que eu dizia para Deus que eu queria clareza sobre a questão emocional, como funciona. Por causa do meu comportamento disfuncional. Hoje eu consigo acolher as pessoas. Nós não fomos ensinados para acolher uma pessoa quando ela está num estado agressivo.
Nós somos ensinados a julgar o tempo todo, inconscientemente. Mas quando você olha para aquele comportamento daquela pessoa, né, o qual é disfuncional, você consegue entender assim, tá, mas para aí, por que ela tá com esse comportamento? Por que ela explodiu? O que foi acumulando, né, durante os meses, durante os anos, para que ela tenha essa reação? Você entende o que eu quero dizer? Eu nunca vou esquecer, meninas, de uma oportunidade, né? Chegou na frente da minha casa, né? Mesmo antes de eu ser terapeuta, eu passei por essa experiência de uma pessoa chegar na frente da minha casa totalmente desequilibrada, nervosa. E o que aconteceu, meninas? E o Espírito Santo, porque isso foi por Deus que o Espírito Santo também nos revela, né? Hoje, graças a Deus, eu fiz essa formação e eu tenho esse conhecimento. Mas outrora eu não tinha. Mas aconteceu um fato na minha casa onde uma pessoa chegou totalmente desequilibrada. Porque essa pessoa ela queria que escutassem ela queria falar, ela queria se expressar. Mas ninguém tinha paciência de escutá-la, de ouvi-la. E o Espírito Santo ele tocou na minha mente e ele disse assim para mim, ó, abra o portão e dê um abraço nela. E depois que você deu o abraço nela, você convide ela para entrar e dê uma água para essa pessoa. E eu, né, sem ter muito entendimento, porque hoje eu tenho clareza, mas na época eu não tinha, eu fui e fiz exatamente assim, guiada pelo Espírito Santo. Porque quando nós não temos entendimento, meninas, o Espírito Santo ele vem em nosso coração e toca em nosso coração a forma de nós agir com aquela pessoa que está precisando. Mas hoje eu louvo e agradeço ao meu Deus, porque ele me deu clareza. Sabe? Eu passei por um processo onde eu entendi como funciona uma sujeira emocional, como que é o comportamento de uma pessoa. Aquela pessoa ela é uma pessoa sempre foi calma, ela sempre foi uma pessoa passiva, ela sempre foi uma pessoa muito agradável. Mas assim, como se diz assim, do nada, que nunca é do nada, aquela pessoa teve um comportamento que você julgou. Meu Deus, eu não imaginava que essa pessoa fosse assim. Só que tu parou para pensar o que aconteceu com aquela pessoa para ela ter aquele comportamento? O que ela vem passando? O que ela não expressou? Porque isso acontece muito, meninas, dentro do povo de Deus, das igrejas. Até o povo lá fora, as pessoas não julgam aquele comportamento, mas se for uma mulher crente, um homem crente, que tem esse comportamento assim, tá, do nada explodiu, não é do nada. De repente essa pessoa ninguém parou para escutá-la. Ninguém parou para ouvi-la, acolhê-la com amor. E muitas vezes é julgado como falta de oração, falta de Deus, falta de confiança em Deus. Mas muitas vezes não é falta de confiança em Deus. Aquela pessoa, ela não conseguiu expressar o que ela sentia quando ela precisava ter expressado. Ela guardou e ficou parado aquilo ali por muito tempo. Muitas vezes um casal que você julga, esse casal é perfeito, esse casal. E um dia dá algo lá e aquele casal, cada um vai para um lado. O que aconteceu? O que faltou naquela relação? Por isso a importância de um escutar o outro. Por isso a importância de acolher a dor do outro. Sabe, meninas? Você escutar aquela pessoa que está com conflito, sem julgar, escutar ela. A dor é dela. Foi ela que passou. A dor é minha. Fui eu que passei. Sabe? Muitas vezes a gente julga algo de uma forma pela qual nós não passamos por aquilo para saber como é que seria a nossa reação. Porque você tem que entender, e eu preciso entender, e hoje eu já entendi, por isso estou aqui, que cada pessoa é um ser único. Sabe? Deus fez a tua forma, Deus fez você e jogou a forma fora. Você tem um comportamento, você passou por ao longo da tua vida por muitas coisas que não foi igual a que eu passei.
Então é fácil dizer por que aquela pessoa tem esse comportamento. Por que a pessoa explode do nada? Ou por que a pessoa é sempre agressivo? Mas você sabe o que essa pessoa passou ao longo da vida dela para ela ter esse comportamento? Quantas vezes ela quis falar e não foi escutada? Isso é sujeira emocional. É mágoa, é coisas que não foi naquela experiência, a pessoa não conseguiu expressar ou não pôde expressar, ou foi impedida de expressar. Tudo isso é sujeira emocional. Eu quero que você entenda, meninas, que a limpeza emocional, ela começa a partir de uma consciência, né, do seu limite. Você é um ser humano, tá? E você tem um limite, sabe? Você tem um limite. Então, o que que acontece, ó? E quando você vê que você tem um limite, então sabe aquela frase antiga assim que a gente sempre escuta, né? Engole o choro. E o que que é a limpeza emocional? Agora eu vou para a parte em que eu vou te ensinar você a fazer a limpeza das tuas emoções. Sabe quando alguém te diz assim, engole o choro? Você precisa ser forte. Não, você não precisa ser forte. Você pode chorar. Você